Estavas falando ali ainda há pouco sobre a questão de ajudar a empresa a crescer, o médico a crescer, a clínica, né? Enquanto está viajando. Como é que funciona esse trabalho que tu tem feito internacional, que tu já fez e não foi só uma vez? Como é que Sim. funciona isso na prática? Assim, se eu hoje quero contratar a Fiverr para poder fazer isso por mim, como é que funciona? Então, o que a gente percebeu é que dentro de algumas áreas da medicina, mais especificamente da medicina estética, né, existem grandes congressos ao redor do mundo que movimentam médicos, profissionais da estética de todo mundo mesmo, para ir para aquele lugar. Então, por exemplo, tem um grande congresso que acontece em Paris, no começo do ano. Tem alguns congressos legais que acontecem na Coreia, que hoje é o epicentro da beleza, né? Todo mundo quer É o mesmo? tratamento coreano, o skincare A coreano. pele coreana. A pele coreana é o sonho de todo mundo. Então a gente percebia que o profissional, o que acontece? Ele fechava a agenda dele durante 7, 10 dias para ir para um congresso como esse e ele não explorava o potencial de estar lá, né? Então imagina, ele está deixando de ganhar, né? Porque ele não está trabalhando, ele está gastando porque ele está fazendo uma viagem para fora, né? Tem todo o custo da viagem. E ele não está trazendo valor disso para o paciente dele. Então, às vezes, o paciente nem sabia que esse profissional estava indo para um congresso desse. Então a gente ficou pensando como que a gente poderia trazer mais valor, né? E obviamente ir lá e produzir conteúdo com o médico é uma coisa interessante, mostrar que ele tá lá é importante. A gente também faz isso, né? Então a gente acompanha eles nesses congressos em Paris, na Coreia, mas a gente ficou pensando como que a gente poderia tirar mais proveito disso, né? Então o que a gente fez com alguns clientes nossos foi, a gente criou uma campanha específica, por exemplo, essa da Coreia, onde a gente já começou a trabalhar antes da médica viajar, a gente criou toda uma narrativa em torno da Coreia. Uma prévia. Sim, na rede social da médica, com algumas historinhas ali falando sobre a Coreia e tudo mais. A gente criou alguns cupons de desconto, que a gente chama. Então, esses cupons eles eram liberados de tempos em tempos dentro da rede social da médica. Então, digamos que toda terça-feira a gente liberava um cupom de desconto de 15% em cima de um tratamento tal. E ela liberava isso enquanto ela estava lá na Coreia. Então, o Uhum. marketing, obviamente, deixava tudo isso bem alinhado, né? Antes, quais as horas, como que a gente vai disparar isso. E ela lá da Coreia reforçava isso. Então, ela abria a câmera dela, gravava uma story e falava: olha, gente, minha equipe está liberando aqui um desconto de tal e tal, tal por cento. E a gente conseguiu, com essa narrativa, fazer com que a médica, além de ela mostrar, então, enquanto a gente estava lá na Coreia com ela mostrava o que estava acontecendo lá, as clínicas que a gente estava visitando, trazia os insights das clínicas, né, o tratamento novo que ela estava levando de uma clínica lá da Coreia para a clínica dela, e a gente casava isso com essa liberação dos cupons de desconto. O que era mais legal é que, como a gente estava lá no furdunço da Coreia, a gente conseguia ver muita coisa legal, interessante, que ainda não tinha chegado aqui, e a gente conseguia comprar algumas coisas até para dar para as pacientes que estavam comprando esse cupom. Então, assim, ó, paciente que fechar esse tratamento, comprar esse cupom aqui de desconto, ela vai ganhar uma máscara coreana tal. E com isso a gente conseguiu fazer tanto movimento que a médica conseguiu faturar ali em 7 dias de Coreia um valor muito interessante para uma pessoa que não estava, né, para uma clínica que então estava teoricamente parada, fechada. E as pacientes amaram, era assim, até no meu Instagram as pacientes dela estavam acompanhando para ver o que estava acontecendo com ela lá na Coreia. Então essa foi uma das estratégias que a gente usou para gerar valor para uma viagem como essa, para a médica, né? Então mostrar que a tua médica está lá, né? Do outro lado do mundo, buscando novidade, conhecendo tecnologia, conhecendo clínica, mas a gente conseguiu de fato ainda ao mesmo tempo trabalhar e gerar vendas para a clínica naquele momento, então foi bem legal. Que legal. Isso que tu falou é um tipo de estratégia para que o paciente se encante e venha a contratar esse profissional também, né? Sim, com certeza. E nesse sentido, eu te pergunto assim, em 2026, o que faz um paciente escolher um médico? Então, o que faz o paciente escolher o médico? Eu acho que, Deixa eu aproveitar aqui e espiar o macarrão enquanto tu vai respondendo. Posso? com certeza, primeiro, o paciente não escolhe, infelizmente, mais um médico só por conta do currículo dele, né? Então, eu sei que isso é super importante, o profissional ter uma boa capacitação, né? Eu acho que, na verdade, é o mínimo que a gente espera.
mas não é mais aquilo que faz com que o paciente de fato brilhe o olho e fale, nossa, eu preciso ir com esse profissional. Porque a rede social, ela realmente seduz a gente o tempo todo, né? Então, toda hora que eu abro minha rede social, tem ali um profissional novo chegando, uma tecnologia nova, uma novidade bombástica que a Kim Kardashian fez. Então, o profissional, ele precisa, além de ser bom tecnicamente, de ser antenado, trazer essas novidades, ele precisa saber mostrar isso. E ele precisa saber mostrar isso da forma certa, porque hoje em dia a gente não quer mais ver só aquele profissional fazendo a propaganda. Eu preciso me conectar com aquele profissional antes, eu preciso saber com que se existe ali algum valor, algo dentro da vida pessoal dele que tenha alguma relação com um valor que eu tenho meu, alguma crença que eu tenho. Então, a gente sabe que a parte técnica ela é relevante, continua sendo, né? Graças a Deus, mas ela não é tudo. Hoje a gente precisa, para a conversão acontecer, a gente precisa envolver muito mais as pessoas dentro da rotina, da vida, dos valores daquele profissional para que eles confiem, porque hoje eu preciso gerar muito mais atenção, muito mais confiança antes de fato conseguir gerar a venda, né? Trazer aquele paciente lá para o consultório. E para gerar essa conexão, essa confiança, a gente tem a rede social aí que precisa da nossa presença constante, mas constante de maneira estratégica, né? Então, mostrando aqueles elementos que eu sei que o meu perfil de paciente vai valorizar. Agora a gente escorreu o macarrão, tá? Então, um temperinho aqui. Bateu os ovos, misturou. Dá uma brasileirada no nosso carbonara. Não, mas tem que ser, né? Porque o carbonara, o italiano não gosta muito de muito tempero, muito frufru, não, né? Então, mas a gente bota um pouquinho. Como a gente é brasileiro, exato, a gente tem que colocar um pouquinho da gente. Tá bonito isso aí. Voltando ao nosso assunto, o consultório começa hoje na rede social, é isso? Começa. A rede social faz parte da jornada do paciente, né? Um dos pontos de contato. Bem relevante, inclusive. E nesse sentido que a gente veio conversando agora, esse contato, quanto mais de pessoa para pessoa, melhor. Mais engajamento, mais empatia. Claro, tem que ter um contexto institucional, mostrar conhecimento técnico, mas o segredo principal seria esse relacionamento direto pessoa a pessoa. Então, acho que tem uma confusão aí, né? Quando a gente fala de mostrar lifestyle, as pessoas às vezes ficam até com medo As pessoas até ficam um pouco de medo de se expor, e tem muita gente que obviamente não gosta disso, não quer expor a vida pessoal, mas o que a gente fala é que as pessoas não se conectam com pessoas, né? Elas se conectam com personalidades. Então, quanto mais personalidade uma marca tiver, maiores são as chances de pessoas que tenham aquela mesma personalidade ou que querem ter aquela personalidade se conectem com ela. Então, eu acho que é importante trazer elementos do teu lifestyle, como eu falei, então olhar ali o que faz sentido, né? Se é religião, se é hobby, se é esporte, não sei o que essa pessoa acredita de fato e o que é relevante para ela, o quanto isso é relevante para o público dela, mostrar isso, se vai ajudar a vender mais, se vai ajudar a vender menos, mas a gente entender o que faz parte, o que faria sentido colocar ali, para de fato que a gente consiga fazer com que essa conexão aconteça, mas ela aconteça eu acho que sem trazer nenhum dano àquela pessoa, né, aquele profissional. E isso não pode parecer arrogância, prepotência, quando a gente vende esse profissional desse jeito, não pode ser interpretado assim, eu tenho uma estratégia específica para isso? Eu acho que aí vai muito de cada pessoa, né, o que tu fala por prepotência, assim? Porque às vezes, por exemplo, assim, tô mostrando eu médico viajando, tô na Coreia, às vezes não pode, o cara quer se exibir, quer mostrar que tá lá na Coreia, quer mostrar às vezes que tem sucesso, falando um pouquinho dessa coisa de ascensão, né? De mostrar um luxo, de mostrar que realmente ali tem um valor agregado maior. E não Entendi. Pode criar uma confusão, não pode? Eu acho que vai de cada pessoa, como eu falei. Então, tem pessoas que gostam de ostentar mais, tem pessoas que gostam de ostentar menos. Dentro da nossa estratégia de trabalho, a gente nunca vai falar para um cliente sair ostentando como uma forma de ele vender mais, né? Então, eu nunca vou falar para o cliente, faz um vídeo aí descendo de um helicóptero para a gente vender. Não é isso.
É a gente entender o que essa pessoa consegue mostrar lá da Coreia que vai gerar valor para o cliente dela. Então, para o cliente dela, olhar para ela, o paciente dela, olhar e ver que ela está visitando clínica, estudando, trazendo conhecimento, vendo o que está sendo feito lá, inclusive trazendo um filtro, né? Nem tudo que está sendo feito na Coreia necessariamente vai ser bom para o paciente aqui, e ele falar sobre isso é uma forma de mostrar que esse profissional, de certa forma, ele também é antenado, que ele está estudando e que ele está filtrando para trazer de fato o que é melhor para aquele paciente. Então, eu não vejo isso como prepotência, mas eu sei que depende muito da forma como isso é feito também. Então seria basicamente focar na grandeza, né? Poxa, olha o quanto essa pessoa está investindo nela, né? É caro, está na Coreia, olha esse profissional como realmente está querendo melhorar, está querendo ampliar conhecimento. Seria trazer esse lado da experiência, é isso? Sim, exatamente. E falando disso, vem uma dúvida que é a seguinte: é possível crescer cobrando mais caro? Se a gente tem público para isso, sim. Acho que cobrar mais caro por cobrar não é uma estratégia de marketing, mas se a gente entrega a altura, se a gente tem público para isso, é possível, com certeza. Cobrar mais, trabalhar um pouco menos, né? Eu acho que essa coisa de trabalhar muito menos e ganhar muito mais também tem uma coisa errada, né? Não existe isso, mas é possível, sim. O que faz uma marca ser lembrada? Ixi, pergunta difícil. Agora eu peguei pesado, né? Eu acho que o que faz eu estava fazendo umas perguntas muito leves, eu estava sentindo muito descontração, então muito tranquilo. Então eu resolvi agora dar uma apertada, entendeu? Entendi. Eu acho que o que faz uma marca ser lembrada hoje é a forma como a interação que tu teve com aquela marca, seja ela uma pessoa ou uma empresa, enfim, uma marca institucional, fez com que tu sentisse algo. Então eu acho que os sentimentos que aquela marca consegue despertar em ti. Não necessariamente é uma coisa, né? Mas é o que eu me sinto quando eu tô do lado de tal profissional, o que eu me sinto quando eu tô na clínica daquele profissional, o que eu sinto quando eu vejo ele, eu me inspiro nele. Então, eu acho que isso é o que traz a lembrança de marca que todo mundo quer, né? O trabalho da Fiverr também envolve a questão dentro do consultório, de às vezes como receber o cliente, a experiência que tem lá dentro, abraça essa parte também? Sim, abraça e é uma parte, uma vertente bem importante do nosso trabalho, porque imagina que não adianta de nada eu ter uma estratégia linda de rede social, eu mostrar aquele profissional lindamente ali no Instagram dele e prometer coisas incríveis e chegar na clínica dele e a gente entregar outra coisa, né? Entrega ruim, né? Então esse alinhamento entre o que acontece na clínica, a forma como o paciente é recebido, como a gente mostra ali o cuidado do médico desde a entrada dele na recepção, faz parte da nossa estratégia de marketing. Então a gente olhar para menu da clínica, como que a gente apresenta os procedimentos para esse paciente quando ele está sentado na recepção, como que a gente serve o café dele, o chá dele, como que ele vai sair do procedimento dele, se a gente tem algum cuidado específico que a gente poderia entregar para aquele paciente, né? Fez um procedimento que às vezes ele vai precisar sair com a pele um pouquinho mais vermelha, como que a gente deixa esse paciente mais confortável nesse pós? Então, é um trabalho bem, bem importante que a gente cuida assim dentro da Fiverr. Acho que o nosso macarrão tá bonito aí, hein? E o marketing médico, ele ainda sofre preconceito, porque muita profissão tem uns mitos, né? De questão de publicidade. Pode fazer publicidade? Não pode? É ético? Não é? O marketing médico sofre com isso? Então, há 11 anos atrás eu diria que sim. Porque 11 anos atrás, quando eu comecei nesse trabalho, eu lembro que tinha muito médico que falava pra mim, não preciso disso. Porque minha agenda tá lotada, porque marketing é antiético. Até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, todo mundo ficou trancado em casa e só tinha uma opção de ter contato com o paciente, que era a telemedicina. Mas esse profissional nem existia, porque ele não tinha uma rede social, o paciente nem tinha contato com ele. Então foi onde o marketing deixou de ser visto como algo ruim, né? Então, antigamente todo mundo usava aquele termo, aquele fulano é o marqueteiro. Hoje em dia ser marqueteiro é uma coisa boa. A gente sabe que aquela pessoa sabe se posicionar, sabe falar, sabe vender o peixe dela, né? Então, hoje em dia eu não vejo isso, eu sei que existe esse pensamento ainda, mas eu já não vejo isso como um grande empecilho, sabe? Tem muito menos pessoas que de fato acreditam
que marketing é algo antiético do que pessoas que se beneficiam e mudaram a vida porque tem um marketing bem feito. Falou do peixe e me veio uma questão. É mais... Eu não vou dizer mais fácil, assim, mas é melhor, dá mais resultado tu vender a peixaria ou alguns peixes, né? Tu focar em alguns serviços e trabalhar aquilo fortemente ou tu falar de um todo? Eu sempre prefiro focar. Eu acredito muito mais em nichar. Então, se eu sou um médico endocrinologista, é muito mais fácil eu ganhar relevância, ganhar conhecimento quando eu foco em alguma área específica, por exemplo, menopausa ou lipedema, do que eu ser um médico que atende tudo. Que atende desde uma criança que tem algum problema ali hormonal, alguma coisa assim, até a senhora que está na menopausa. Então, eu acredito muito mais em nichar. É uma questão que varia de profissional para profissional, mas eu acredito que é muito mais fácil a gente crescer sendo especialista do que sendo generalista. E tu acha que existe excesso de conteúdo nas redes sociais? Existe, né? Existe. A gente vê ali um conteúdo novo a cada milésimo de segundo, sim, mas existe justamente porque tem muito mais pessoas com consciência de que a rede social é relevante hoje em dia para qualquer tipo de negócio. Se tu tem um negócio e tu não tá dentro da rede social, é triste falar isso, mas é o equivalente a esse negócio não existir hoje, né? Uhum. Também tem uma rede social que tá lá abandonada, o último post foi em 2024, ou que não valoriza em nada o que aquela empresa, aquela marca entrega. Então isso também bem prejudicial. Mas eu acho que não tem como a gente dizer que dá para viver sem rede social hoje, não dá mais, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo, do brasileiro, passa tipo mais de 4 horas dentro de uma rede social. Então imagina, é 4 horas que tu tem do dia que tu tem a chance do teu cliente ver alguma coisa tua, lembrar de ti. Então, acho que o conteúdo, ele existe porque tem muito conteúdo, porque tem muita gente, muita empresa, muita marca realmente ali dentro da plataforma. Como é que eu me diferencio numa rede social tão cheia, tão... eu até vou te dizer assim, às vezes até complexa, porque tu vê muita gente falando muitas coisas, às vezes, que são divergentes, né? Que elas não se assentam, até por conta do que tu falou, bom profissional e o profissional não tão bom assim, né? Uhum. Como é que eu me diferencio? Como é que eu gero esse engajamento? Como é que eu mostro para as pessoas que o meu conteúdo que eu estou falando é uma verdade? Então, o teu conteúdo que você está falando, ele é uma verdade para as pessoas que acreditam nisso. E tem pessoas que não vão acreditar nisso, e tá tudo certo. Quanto mais descrentes tu tiver, melhor. Tem até um livro que chama Primal Branding. É um livro que ele destrincha quais são os pilares primários ali do branding. E uma das coisas que ele fala é que toda marca precisa ter os descrentes, os inimigos. Então, a Coca-Cola tem lá os clientes dela que falam... Os clientes não, né? As pessoas que detestam Coca-Cola, que falam que a Coca-Cola vai te matar, vai te causar muitas doenças. E tem as pessoas que amam Coca-Cola. E a Coca-Cola só ganha, né? Estou usando um exemplo muito ridículo, né? Coca-Cola, mas pensando numa marca pessoal, eu só vou crescer a minha marca pessoal quando eu tiver pessoas que acreditam em mim e que não acreditam em mim. Então, hoje em dia, para ganhar relevância na rede social, é muito importante que tu defenda alguma coisa. Então, a gente vê grandes contas, né? Pessoas que viralizam, que crescem muito dentro da rede social, elas crescem criando ali, falando coisas que são às vezes até polêmicas dentro de um podcast, dentro de algum canal que tenha bastante relevância, bastante visualização, justamente porque elas sabem que aquele corte, aquele microsegundo vai viralizar, aquilo ali é polêmico, vai trazer muita gente que odeia ela e muita gente que ama ela também. Fale bem ou mal, mas fale de mim. Sim. E aí a gente falou antes, né, da estratégia de ter novos de mídia mesmo, de captar novos leads, de captar novos pacientes. É a coisa mais cara que tem hoje. Então, eu gasto 0 dinheiro em tráfego pago e eu viralizo falando uma coisa que eu acredito, porque não tô falando pra falar de algo que tu não acredita, né? Mas algo que tu acredita que esteja... Que vá assim, contra toda a maré, o que todo mundo tá falando, mas é a tua verdade, tu tem um porquê. Isso vai te trazer muito mais relevância do que ser uma pessoa soft, morna,
que fala o que todo mundo fala, que agrada a todo mundo, mas não ganha relevância em nada. Perfeito, perfeito. Pensado para quem cuida, trabalha e sonha. Alarme 365, melhor em tudo, perfeito para todos. Com proteção 24 horas, 365 dias por ano. Supervisionado pela maior central de monitoramento do país. Prático, digital e completo. Das câmeras inteligentes ao acionamento da polícia, segurança é com o Alarme 365. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.